Graça e paz, irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia, poder parar e meditar na palavra do Senhor, colocar a nossa voz, o nosso ânimo, a nossa alegria, para poder servir nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Hoje, dia 11 de março de 2025, a nossa meditação vai seguir pelo segundo livro das Crônicas, tá? Segundo Crônicas, capítulo 26, e o nosso versículo de trabalho vai ser o 5. E nele diz: porque Deus se buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui não tem muita dificuldade da gente perceber que alguém que buscava o Senhor prosperava no Senhor, perfeito? Então já dá para a gente um entendimento que andar nos caminhos do Senhor a gente vai sempre prosperar. E a primeira mentalidade que pode se fazer presente é aqueles aspectos dos versículos que falam sobre prosperidade, falam sobre proteção, falam sobre que onde teus pés pisarem, a sola dos teus pés pisares, aquilo você receberá. Ou seja, vai sempre nos conduzindo no caminho de vitórias. E aqui, efetivamente, é basicamente isso. São momentos de vitória. E momentos de vitória associado a essa condição de que alguém, que nesse caso aqui é Uzias, que era filho de Amazias, Amazias havia sido sucedido pelo seu filho, e ele vai trazer que quando ele reinou, ele começa a reinar com 16 anos, e o interessante é que ele fica 55 anos. O primeiro aspecto que eu também quero colocar aqui é que esse capítulo, ou essa história, ele também é tratado lá no segundo livro de Reis, capítulo 15. E o que é interessante, que lá o nome do personagem não é Uzias, é Azarias. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque essas coisas, elas normalmente criam dificuldades. Não é incomum uma pessoa ter 2, 3 nomes, como nós já vimos aqui nas histórias bíblicas. Mas para nossa compreensão, ela gera dificuldade, ainda mais porque dentro dessa mesma história do capítulo 26, que nós estamos estudando, vai surgir um personagem efetivamente chamado Azarias, que ele é o sumo sacerdote, ele é sacerdote, né? Vamos dizer assim, ele é um sacerdote. Então, nós temos um personagem chamado Amazias, que também é Uzias, que vai ter um momento, vou dizer assim, um confronto, um conflito com o sacerdote Azarias. Interessante, né? Então é só um paralelo aí para que você depois mergulhe aí nas pesquisas para entender por que isso se dá. Então no livro das Crônicas aqui ele vai trazer de alguém que começa a reinar, e o cenário que ele começa a reinar é o cenário de quem? Que os sírios haviam invadido Judá. Lembra-te, lá no capítulo anterior, que foi o nosso devocional de ontem, Judá tinha sido invadida não pelos sírios, mas pelo próprio Israel, quando Amazias, por sua tolice, se colocou, vamos dizer assim, colocou o seu exército contra o exército de Israel. E o Joás de Israel, ele acabou, vamos dizer assim, dando uma oportunidade para Amazias recuar da sua decisão e largar sua empolgação, mas ele não fez assim. Resumindo, Judá foi vencida, Amazias foi vencido, e posteriormente, e todo ouro, prata, não sei o que, foi vencido, foi levado, inclusive grande parte do seu povo também foi levado refém. Só que, diferentemente desse momento ruim, nós vamos agora viver um momento de prosperidade, como o versículo mesmo nos trouxe, né? E aí, o Uzias, ou Azarias, dependendo de qual, se você está lendo em Reis ou se você está lendo aqui em 2 Crônicas, mas vamos chamá-lo de Uzias, ele começa, vamos dizer assim, a sair para guerras, e uma das guerras que eu vou falar que é contra os filisteus, e ele começa a prosperar, começa a vencer. E o versículo 7 ele diz muito claramente que Deus o ajudou nessa guerra. Então ele vai vencendo, os amonitas, vamos dizer assim, acabam se conciliando ali junto a Uzias e reconhecendo ali a sua supremacia, que acabam presenteando ele, e ele vai edificando torres, vai edificando cidades, vai levantando fortalezas, e ele vai sendo enaltecido. Ou seja, Uzias é um homem que constrói exércitos, ele constrói poços, ele cria muitos gados, ele vamos dizer assim, ele vai prosperando em várias áreas. Inclusive, lá no versículo 15, ele faz uma menção, é feita uma menção a máquinas, ele achei falando assim, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Quando você olha essa imagem do que está sendo relatado aqui, há uma visão logo direta, as famosas catapultas, né? E aí, quando você vai lidar aí com a história, a arqueologia, isso aqui acaba criando um certo conflito no momento ali. Mas para que você possa ver do tamanho da grandeza, ou seja, o homem, ele não só governou, ele simplesmente fazia com que a sua cidade, seu estado, seu próprio povo, ele se desenvolvesse. Ele era como se fosse um grande construtor, alguém de visão, alguém que efetivamente, vamos dizer assim, estava sendo abençoado pelo Senhor. Isso tudo ocorria dentro ali do período de Zacarias, né? De Zacarias, que não é o profeta de Zacarias do livro bíblico. Bacana? Até aí tudo bem. Mas, como nós estamos sempre lidando com a fraqueza humana, com a vaidade humana, principalmente quando o homem começa a prosperar, o homem começa a ser cuidado, em vez de ele se fortalecer no Senhor, parece que a cabeça dele vira. E a cabeça de Uzias
ele virou, porque lá no versículo 16 ele diz assim, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí, meu querido irmão, o que nós vamos começar a ver agora é aquilo que era uma seção vir para o declínio e queda. Numa simples medida de grandeza, né, e de, vamos dizer assim, de adotar decisões ou atitude desmedida, desproporcional, Uzias, reis, agora quer se tornar Uzias sacerdote. E aí ele encontra o sacerdote Azarias, que o confronta, juntamente com mais 80 sacerdotes, porque ele entra dentro do templo, ele vai até o altar e ele quer queimar o incenso. E isso é uma rebeldice, é uma grave, vamos dizer assim, ofensa aos mandamentos do Senhor, que isso era uma atividade ligada a quem? Arão e sua família. Eles eram sacerdotes, eles podiam queimar o incenso. E Uzias, então, no confronto com os sacerdotes, em especial Azarias, ele é, vamos dizer assim, ele é determinado ali, os sacerdotes, eles determinam que ele saia dali, que não compete a ele. E aquilo ali, segundo o que está escrito, ele diz assim, não será isso para a honra da tua parte do Senhor teu Deus. Ou seja, olha, você está fazendo tudo errado, você não pode estar aqui, você é rei, mas não é sacerdote, isso é uma atividade nossa, você está desonrando a casa do Senhor, desonrando a sua santidade, e isso será cobrado. Ele diz assim, olha, tu vais pagar por isso. E o interessante é que Uzias, em vez de entender e compreender, né, usar a sapiência, né, usar ali, lembrar de tudo que o Senhor está fazendo por ele, e isso não era uma coisa nova, não era uma coisa difícil de se entender, o que ele faz? Lá no versículo, ele se indigna. Né? Ele se indigna. E aí, a partir do momento que ele está se indignando contra os sacerdotes, né, então eles estão ali no embate, no confronto, talvez resmungando, tentando se justificar, aí o Senhor age. E o Senhor age de uma forma que se torna até vergonhosa para aquele rei, porque a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele não recuou em momento nenhum. Ele foi questionador, ele tentou usar sua autoridade de rei, tentou se fazer grande. E aí, aquilo que os sacerdotes zelavam, o próprio Senhor veio e fez isso. E aí você fica se perguntando assim, a gente começa a se perguntar, né? Interessante nessas manifestações de poder do nosso Senhor, principalmente aqui de Jeová, que sempre agia de forma ali. E parece que hoje as coisas levam muito tempo, né? Ou a gente perdeu a fé, ou essas coisas que pareciam não, que era uma demonstração fatídica, real, vamos dizer assim, até milagrosa, que era, vamos dizer assim, a correção de Deus sobre o homem, sobre a imperfeição do homem. E aqui era um rei. E, em resumo, tudo isso, e a partir do momento que Uzias se vê nessa situação, todos começaram a olhar para ele perplexos, e aí eles rapidamente, ou seja, apressadamente, colocaram eles para fora, e até, aí sim, aí nesse momento que você vê que a correção de Deus, a disciplina de Deus está sobre você, e às vezes de uma forma que vai te expor, que vai te envergonhar, de uma forma que você efetivamente vai ser inclinado a pedir socorro ou tentar mudar seu caminho, ele, nesse momento, ele se vê impresso a sair, visto que o Senhor o ferira. E o resultado disso é que aquele homem ficou leproso, ele deixou de estar no seu palácio, deixou de estar entre o seu povo, passou a viver de forma isolada, numa casa separada, e aí obrigou o seu filho Jotão a assumir, vamos dizer assim, a ele governar, ou seja, Uzias a governar o reino agora a partir por meio do seu filho, que passou a ser o seu corregente ou tipo um intermediário. Ou seja, Deus colocou ele exatamente no canto dele, pela desobediência, pela ousadia. E a ousadia, meu irmão, sempre é bom, desde que essa ousadia seja para glorificar o nome do Senhor, seja para anunciar a sua palavra, para se fazer alguém que tem prazer em viver as coisas de Deus. Mas esse tipo de ousadia, que leva o ser humano à rebeldia, sempre vai dar nessas frustrações. Então, assim, como regra geral, toma muito cuidado para teu coração não se engrandecer, principalmente quando o teu próprio Senhor está cuidando de ti. Teu próprio Senhor está te fazendo prosperar, teu próprio Senhor está enaltecendo o teu nome. Tudo isso é muito bom. É o Senhor que está te honrando. E se você lembrar, lá em Provérbios, eu acho que é 16, lá em Provérbios que ele fala o quê? Sobre a queda, né? A soberba, né? A soberba, ele precede a queda. Então foi o que aconteceu aqui. Ele passou a ser soberbo e aquilo que era bênção na vida dele, aquilo que era conquista, acabou se tornando em uma derrota pessoal, porque ele ficou isolado, esperando que a morte o encontrasse. Tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Deus possa estar contigo e que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Deus te cuide, meu irmão.